diferente. Eu quero estar aqui conversando com vocês, né? Falando um pouco mais de mim, quem eu sou, quantos anos eu tenho, qual é o meu propósito de vida, qual é o meu propósito aqui no canal, na rede social, né? E no modo geral, assim. E eu quero também contar um pouco pra vocês, né? Uma grande transformação que eu tive na minha vida, né? Como eu posso dizer? Um grande encorajamento. Nem sei se tem essa palavra, mas um ato de coragem, eu quero dizer. E primeiro, quero falar pra vocês que eu me chamo Kailane, tá? Tenho 20 anos, mês que vem eu vou fazer 21 anos, graças de Deus. E eu sempre tive muito receio, assim, né, de ver as pessoas que faziam vídeo no YouTube. Minha irmã, ela desde nova sempre gostou muito de vídeos. E eu falava assim, que besteira, as pessoas perdendo tempo, isso, aquilo, outro. Mas de um modo geral, eu sempre tive uma vocação, assim, né, para vídeos. Mesmo eu tendo certas dificuldades de me expressar, né, de falar certos tipos de palavras assim, porque eu sou um pouco gaga, talvez não possa parecer, porque eu me esforço, né, a falar, né, certo, com calma. E é isso, gente. Então, certa vez, né, quando começou a vir um TikTok, né, ficou mais em alta. Instagram e Facebook já existia, o YouTube também, né, mas o TikTok, Kawaii, isso tudo. Eu vi e achava interessante, eu comecei fazendo vídeos de dancinha no meu TikTok, mas por gostar mesmo. E depois, certo dia, eu já tava em casa, já tinha saído de um trabalho meu, né, e foi um trabalho, assim, bem perturbador no momento que eu tava, né. E assim, não, mas pra se distrair. Eu tive um pouco de ansiedade nessa época. Tive 2 crises muito feias, né? Eu nem gosto muito de lembrar. Fui parar no hospital por conta dessas crises. Graças a Deus, hoje em dia não tenho mais isso, né? Foi só uma fase mesmo, só um momento. E que acontece? De certa forma, os vídeos que eu fazia me distraía, fazia eu interagir assim, né? Eu distraí um pouco a mente. Eu comecei a fazer, gente, vídeos assim, de cozinhando, né? Não sou aquela tal de cozinhar, né? Mas eu gosto, né, de fazer minhas comidinhas, minhas coisas, né? Experimentar, né, novas coisas. Eu comecei a fazer vídeos assim no TikTok. Depois eu comecei a postar no Instagram. Depois eu fiz Kawaii. E ano passado, né, 2025, a minha sogra começou a assistir vídeos no YouTube, né, e ela começou a me incentivar de eu fazer também. E eu sempre fui assim, né, gente, nem questão de fase, questão que eu era, não sou mais. Uma pessoa muito inconstante. Começava, parava, começava, parava. Hoje em dia eu não me considero mais assim. Aliás, eu não sou mais, tá? Sou uma pessoa dedicada e esforçada. É questão, às vezes, de organização, tá? De organizar um tempo pra puxar pra vocês, em outras redes, e assim por diante. Então, eu comecei assim, né? Aí ela falou pra mim, que ela, porque você não posta isso, aquilo, e eu sempre com aquela tal da procrastinação, né? Sempre com uma desculpa, porque tem que ter isso, precisa daquilo outro, vou esperar tal coisa. Até que certo dia, né, mesmo com a situação que aqui em casa tava, né, que os primeiros vídeos, né, minha primeira arrumação aqui em casa, assim, que tava pra tipo, de hoje em dia, tá 1000 vezes melhor, graças a Deus. Fiz o vídeo da forma que eu achava que eu tinha que fazer e tal, editei da forma que eu achava que tinha que editar, depois que eu fui ver como que era. E eu fiz o meu primeiro vídeo e assim por diante. Teve aí a questão da obra aqui, tudo mais, e foi onde que a gente foi crescendo. Mas ainda não tinha certo tipo de propósito aqui pro YouTube, né? Fazia vídeos quando dava, né? Hoje em dia eu tento sempre me dedicar aqui a trazer os vídeos corretamente, pra vocês verem só. Eu tô pra... Tá pra chegar o telefone que eu falei pra vocês, né?
Aí nisso eu já vou comprar um outro microfone, vou comprar uma outra ring light, vou tentar comprar uma que tenha uma luz boa, né? E que segure bem o celular, né? E é isso, gente. Obviamente que hoje em dia, né, na época, todo mundo tem muita vontade de crescer na internet, né? Mas eu acredito que hoje em dia, né, eu acho que muitas pessoas não dá fama para as pessoas certas, ou a gente acha que a gente dá fama para as pessoas certas, mas as pessoas depois no final se revêem assim na mente, né? Assim, obviamente que a internet muda a vida da pessoa, né? Muda tudo, o cenário todo, né? A gente fica famosa assim, de certa forma, né? Mas você fica conhecida, as pessoas sabem da história da sua história, né? Outras pessoas te apoiam, outras pessoas te julgam, tem críticas, todas aquelas coisas. Tem o recurso, né? E assim, acho que hoje em dia geralmente é a meta de muitas pessoas, né? Não vou dizer que não seja a minha, mas eu gosto muito de fazer vídeos, né, pra internet, gosto muito de estar interagindo. Eu acredito que no Instagram é uma das redes, assim, que antigamente eu tinha mais problema por questão disso, que eu sempre me dedicava muito pro Instagram e pro TikTok. Eu fazia live no TikTok também. E eu ainda não ficava certamente frustrada, né, às vezes por conta disso. Mas hoje em dia eu já estou sarada, já tomei com certa maturidade. Hoje em dia eu entendo como que funcionam as coisas, né? E aqui no YouTube não tive isso, tá? E nem vou ter, né? Mas quero contar pra vocês também, né? É uma experiência que eu também tive ano passado, né? Contando meio que com esse sentimento que eu tô falando pra vocês, né? E eu falei assim, eu vou fazer um vídeo falando sobre o meu propósito aqui, né? Quem eu sou, né? Eu sou, gente, apenas uma jovem, né? Uma jovem mulher de 20 anos, né? Tenho meu companheiro, tá? Edson, ele tem 32 anos, tá? A gente a gente tem nossa história, a gente tem 4 anos juntos, né? Já passamos por bastante coisas, né? E tudo que vocês veem aqui, tá? E se vocês for ver em outros vídeos meus, vocês podem ter certeza que foi com muita luta, tá? Foi com muita força de vontade pra gente ter o que a gente tem, né? E hoje em dia, a gente tá 1000 vezes melhor tipo, de antigamente. E cada dia mais Deus tem abençoado a gente, né? Temos crescido. Ele também tem feito os videozinhos dele. Ele não tem YouTube, mas ele tem Facebook, tá? Tem TikTok. Ele sempre posta os vídeos dele malhando, fazendo a comidinha dele, tá? Se vocês quiserem seguir lá, entra na minha rede que vocês vão encontrar a rede dele também. E, e é muito importante você ter uma pessoa, né, que te apoia, tá com você ali de verdade, né? E a gente é assim, a gente é muito unido, a gente somos muito amigos. E eu apoio ele me apoia principalmente nessas metas. Então, eu falei assim, eu vou contar pro pessoal que eu nunca cheguei a parar assim pra explicar, pra falar, nada disso, né? Então, gente, é isso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem saber mais, vocês mandam aqui pra mim no comentário, né, ou no privado, que talvez no próximo vídeo eu conte mais pra vocês. Então, gente, vou falar pra vocês agora um pouquinho de experiências que eu tive, mudanças que eu tive em 2025, que eu quero muito compartilhar com vocês, porque estamos em janeiro. É um mês, assim, de recomeço, é um mês muito bom, né? Uma energia, tipo, boa, né? Onde tá todo mundo focado, todo mundo com as metas. Então, é bom a gente pegar esse engajamento e seguir, tá? E seguir até o final do ano e até o próximo e, assim, e seguinte... gente, eu tava trabalhando até início de janeiro do ano passado. Acabou as festas, né? Ainda trabalhei alguns dias e depois eu fui mandada embora. Era uma empresa boa, tá? Era tudo certinho, tudo direitinho. E aquilo ali, né, gente? Eu fiquei parada dentro de casa. Só meu marido, né?
com as despesas, com todas as coisas para ele resolver. E nisso eu fiquei em casa, né, pela rescisão e tudo mais. Só que nisso, né, gente, a rescisão vai acabando, né? Aí a gente decidiu investir aqui nas coisas pra gente, né? Como vocês acompanharam do vídeo, que foi justamente na época que eu comecei a gravar pra vocês. E nisso, eu não sei explicar pra vocês, né? Mas parece que Deus nos testa sempre no momento que a gente acha que tá dando tudo certo. Eu e Edson, quando terminou 2024, a gente falou 2025 será o nosso melhor ano da nossa vida. E, sabe, a gente só falou coisas boas, só, sabe? Só pensamento de crescer mesmo. E a gente se viu assim numa situação, nossa, tipo, foi tudo pra trás, desmoronou pra tudo. E a gente sempre teve infelizmente, esse hábito horrível de falar e de pensar, dizer que tudo pra gente era mais difícil, que parece que pra todas as pessoas que, assim, no nosso ver, né, não merecia o que as pessoas estavam tendo, assim, né, não, tipo assim, falando da forma de uma inveja, mas assim, vendo, tipo assim, pô, a gente se esforça tanto, a gente, sabe, é tão esforçado, dedicado, sabe, sempre acontece várias coisas com a gente. E, gente, olha, era várias bobeiras que ele mais do que eu, né? E, gente, eu sei que chegou assim, no momento da gente aqui, assim, no extremo, que eu lembro que eu comecei a ter uns sinais, assim, que eu tava voltando a ficar com a minha ansiedade. Eu não sentia vontade de querer sair de casa, eu não queria sair da cama, eu não queria arrumar minha casa, eu não tinha vontade, eu não queria nem, sabe, me arrumar e querer tomar banho. Eu tô falando isso, eu acho que ele nem sabe disso, mas provavelmente ele vai lembrar desses momentos. E eu ficava aqui dentro de casa, Deus, por quê? Por que isso tá acontecendo? Porque todo ano é um problema, é uma coisa na nossa vida. Poxa, eu achei que as coisas iam melhorar, que tava melhorando, e aconteceu isso, aquilo, outro. E, gente, foi um momento muito difícil, 2025, sabe? 2025 vai ficar marcado literalmente na minha vida, tá? Vai ficar totalmente marcado. E, e eu lembro que teve um dia que eu olhei assim ao redor daqui de casa, eu olhei ao redor da minha vida, eu olhei assim a vida dele, olhando todas as coisas que tinha acontecido, e falei assim, meu Deus do céu, as coisas parecem que nunca vai melhorar. Parece que minha vida nunca vai melhorar, parece que minha vida vai ser sempre isso daqui. E assim, eu lembro que eu não tinha, sabe? Eu não tinha esperança de nada. Nada, nada mesmo, gente. Eu tô chorando porque eu nunca contei isso pra ninguém. Nunca, não sei nem porquê. Eu senti vontade de fazer esse vídeo pra vocês, sabe? E, e eu falei assim, eu sou uma menina que eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos planos, tantas metas. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de ficar parada. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de ficar esperando por ele, de querer ficar dependendo dele, né? Eu posso falar assim, brincar com ele, mas eu não gosto. Eu não fui criada pra ser assim e eu mesmo não gosto desse tipo de coisa, sabe? De ficar esperando por ele, achar que ele que tem que fazer tudo. Entendeu? Eu gosto de ter as minhas coisas, de eu fazer as minhas coisas, de ajudar. E eu falei, e tipo, gente, eu me vi numa situação que parecia que não acabava nunca. Parece que os meses, os dias, sabe, sempre se prolongavam. E, gente, chegou no momento que a gente não tinha, assim, a situação da gente saber o que a gente ia comprar pra gente se alimentar. Porque a moto dele, gente, ficou numa situação que ele não sabia qual era o problema que tava tendo. Porque se ele não tem a moto, ele não trabalha, né? E eu tava desempregada. E, gente, era um sufoco, um sufoco. E depois eu botei pra assistir um vídeo de um pastor aí no YouTube. Ele é, tipo, famoso, eu só não lembro agora o nome dele. Ele sempre fala muito do Salmos 91. E eu comecei a assistir os vídeos dele. Eu comecei a prestar atenção no que ele falava.
E eu lembro que foi através desse vídeo falando sobre fé, essas coisas, que eu fui ao encontro, né, de me aprofundar mais sobre a fé, né, sobre as confirmações de palavras, né, as leis universais, a lei da atração. E pra mim, que sempre fui criada na doutrina da igreja, era pra mim algo, sabe, nossa, que eu tô fazendo coisa de errado, isso, aquilo, outro. Aquele sistema na mente, né, de criação, de geração. E hoje em dia eu entendo que tudo isso, é tudo que tá na Bíblia. Eu entendo que hoje em dia tudo isso me levou à experiência que talvez eu nunca tive na minha vida quando eu frequentava a igreja, né? Assim, minha mãe, ela era da igreja, eu era criança, fui adolescente, mas eu realmente não tinha, assim, aceitado Jesus, né? Deus, como que se fala. Então, eu fui indo porque tinha que ir, né? Mas eu sempre tive minhas experiências, sempre tive as minhas coisas, mas eu posso dizer que depois que eu comecei a me aprofundar nisso, eu me sinto muito melhor, me sinto com muito mais experiências do que na época, né, lá da igreja. E, gente, eu sei que eu comecei a assistir o vídeo, eu comecei a assistir o vídeo de uma menina falando. Eu não lembro agora qual foi o nome dela. Mas eu não tinha, assim, me identificado de cara. E no TikTok, parece ser assim, né? Quando você pesquisa uma coisa numa rede, parece que em outras começa a te mandar. E, gente, foi algo assim muito do nada. Pra tu ver só também, gente, eu tinha ido pra escola, que eu não terminei do meu ensino médio, porque aqui onde eu moro, né, por esses confrontos de lugares que vocês sabem, eu fiquei com muito medo. E eu já, sendo uma pessoa procrastinadora, né, foi só um empurrão. Então, eu tava recebendo pelo pé de meia, né, e aquele único dinheiro que tinha, eu entregava, né, pra ver o que dava pra fazer, não dava pra gente comprar. E eu investi, voltei novamente a investir nas minhas roupas, porque eu também tinha esse problema, como eu tô falando pra vocês, né, de pra começar uma coisa muito bem, depois eu parava. Graças a Deus eu não parei, mesmo eu com o meu trabalho hoje. E, gente, eu lembro que eu comecei a fazer os mantras, né? As confirmações. E depois disso ali eu fui aprendendo mais com a Clara Jean e com a Beth Russo, que pra mim, hoje em dia, eu não deixo de assistir elas de jeito nenhum. Elas também têm história de vidas muito, muito forte, gente. E eu lembro que parece que foi assim, eu vou tentar, porque não tenho mais o que eu perder, não tenho mais o que. Não tem nada, assim, que vai interferir na minha vida. E hoje em dia eu entendo que, assim, certas situações na minha vida, eu acredito que na vida de qualquer pessoa, que você tem que pensar: se eu não for fazer isso aqui, se eu não tentar, o que eu vou perder? O que eu vou estar perdendo, né? Eu só tenho que tentar ganhar, né, pra melhoria, pra alguma coisa. Mas se pra perder, o que eu vou estar perdendo, né? Vai estar perdendo simplesmente só seu tempo, né? Mas a gente se perde tanto tempo com tantas outras coisas, com tantas bobeiras, tanto no telefone, né, com amizade, com relacionamento, com trabalho. Você tá perdendo seu tempo ali. Então, o que vale você perder 10, 15 minutos fazendo uma confirmação, uma oração, do que você achar melhor o que chamar. E, gente, eu lembro que eu comecei a fazer, eu não entendia abobrinhas, eu não entendia nada, mas eu fui fazendo. E como eu tô falando pra vocês, eu sempre tive muita experiência com Deus. Eu sempre tive o meu jeito, eu e Deus. E eu lembro que eu não tinha tempo que eu não sonhava, e eu comecei a sonhar. Não lembro os sonhos agora, mas eu comecei a sonhar. E eu sempre, desde nova, sempre tive aquela coisa no coração,
sabe? Tipo, aquela coisa, tipo, eu quero fazer, eu quero ir, igual esse vídeo que eu tô fazendo, é uma intuição que eu tive pra mim fazer. Então, assim, eu vou fazer, que eu tô sentindo no meu coração que eu tenho que fazer, eu tenho que falar. O que eu acho que eu tenho que falar, né, sobre mim e as minhas experiências que eu tive. E, gente, depois eu fui começar a reparar o jeito do que eu tava vivendo, o que eu estava vendo, o que eu estava ouvindo, os tipos de amizades que eu tava tendo, o que eu falava pra esses tipos de amizades. Eu fui começar a reparar. E, gente, quando eu fui ver, eu falei assim, gente, e na minha cabeça, tá? É uma outra coisa também que eu aprendi e alguma pessoa possa me julgar, pode me falar, tá? Mas vai por mim, você um dia vai despertar. Nem tudo que acontece na sua vida é algo espiritual, nem tudo que acontece na sua vida é alguém fazendo algo pra você, é alguma inveja, nada. Às vezes você é a própria, aliás, você é o próprio problema da sua vida. Agora eu vou explicar pra você. Quando eu fui ver, como falei pra vocês, né? Eu e o meu marido, a gente falava coisas horrendas aqui dentro de casa. A gente falava coisas afirmando o que a gente era, o que a gente ia ter, mas de uma forma ao contrária. Dando exemplo, a nossa vida nunca dá certo. Então, a gente estava afirmando que a gente não tinha uma vida certa. A gente afirmava que a nossa. Parecia que o mundo estava contra a gente. E isso a gente estava afirmando que o mundo estava realmente contra a gente. A gente afirmava que a moto dele dava sempre problema quando as coisas estavam melhorando. Então, tudo que a gente falava estava vindo de encontro a gente. E isso está escrito na Bíblia, que as palavras têm poder, tudo que você fala tem poder. Então, nem tudo que acontece na sua vida é alguém fazendo algo para você, é alguém te desejando mal, é, é alguém que tipo, é algum mal contra você sobrenatural. Às vezes o mal sobrenatural é a sua boca, entendeu? O seu pensamento, tá? Mas a gente vai chegar lá que vou explicar. E nisso, gente, eu fui começar a reparar. E foi muito difícil, gente. Foi muito difícil eu consegui mudar esses hábitos. Foi muito difícil porque às vezes eu me pegava falando, me pegava pensando, eu me pegava com os sentimentos de raiva, de tristeza, os sentimentos que eu tava tendo que tava me deixando de cama, que não tava me deixando com forças pra mim ajeitar minha casa, ajeitar minha vida, sabe? Eu não tinha forças, eu não tinha, gente. Eu tô falando pra vocês, eu não tinha literalmente forças. Um dia eu vou fazer um vídeo, eu vou falar pra ele, você lembra como eu ficava quando você chegava do trabalho? Da forma que ele saía, ele voltava, ele me encontrava aqui na cama, que tava essa cama de solteira aqui mesmo. Eu ficava aqui, gente. Era como se algo sugasse a minha energia, tá? E nisso, gente, o que acontece? Eu fui mudando as músicas que a gente ouvindo. A gente só via música aqui falando de raiva, de pessoas invejosas e de dinheiro, de comparação. Era só isso. E depois eu fui ver as coisas que eu tava vendo. Eu só ficava vendo coisa de fofoca, só ficava vendo a vida das pessoas da qual eu tinha minha idade, do que elas tinham conquistado. Não é, de certa forma, a inveja, mas é, de certa forma, a comparação. Poxa, essa pessoa tem a mesma idade do que eu, mas já conquistou isso, aquilo, o outro, sabe? E depois, quando eu tava lendo a Bíblia, eu cheguei a entrar num versículo que falava que a gente não tem que invejar e olhar o que o próximo tem. Por quê? A gente não sabe da forma que ele conquistou, a gente não sabe o que ele está passando, qual é o preço que ele está tendo para ter aquilo ali. Entendeu? E hoje em dia a gente sabe muito bem que tem muitas mulheres, muitas meninas que aguentam muitas coisas, né? Para às vezes ter um telefone, uma viagem, né? Uma bolsa, né? Um carro, uma vida estável, né? Para não trabalhar, né? Ou por conta de um filho, uma filha, né? Não sei, uma casa. A gente sabe que já viveu nessa geração dessa maneira. E
na internet, né, a gente vê aquela vida perfeita da qual a pessoa posta, né, os por trás a gente não sabe. Então eu comecei a parar com aquilo ali. Eu comecei a me educar naquilo ali. Eu comecei a sentir vontade de querer trocar as minhas roupas. Que nessa época, gente, eu tava super mega inchada, gente. Porque não era besteira. Não sei explicar pra vocês, né? Mas eu ficava muito inchada, minha barriga muito estufada. E as roupas que eu botava não valorizava meu corpo, né? Sabe? Me deixava, sabe, feia, na verdade, né? E eu fui mudando, gente, essas coisas. Eu fui me sentindo melhor. Eu fui botando outros tipos de músicas. Eu fui saindo um pouco da internet. Eu sumi uns 3, 4 meses da internet. E eu fui melhorando, fui melhorando. Às vezes eu aparecia, depois eu sumia. Dentro de mim até hoje, se eu postar alguma coisa e na hora se eu sentia, tipo, tira, nossa, não tá legal, eu vou lá e tiro. E hoje em dia também eu até penso ver se às vezes não é minha própria mente tentando me sabotar, sabe? Deu ficar aquela coisa, ai, será que eu postar? Será que alguém vai pensar? Porque eu tô ainda em processo e eu vou estar em processo em toda a minha vida e tudo bem, sabe? Eu ainda fico nessa aí estudando, né? A minha certa, se realmente é uma intuição, se é realmente Deus me guiando, se às vezes é uma coisa dentro de mim, da minha cabeça, ou se é eu tentando procrastinar novamente. A gente tem que estar sempre atento. E eu lembro, gente, que nesse meio eu me sentindo um pouco melhor, as coisas começaram a melhorar. Edson, muito resistente, né, assim, a ignorância, né, não que ele seja ignorante, mas a forma do pensamento, ele não tinha, assim, só besteira, gente. E eu lembro que eu comecei a ter uma estratégia. Antes dele sair de casa, as coisas já melhorando. E eu também, eu sempre fui grata a Deus, gente, a tudo. Mas eu comecei a ser grata mais ainda. Eu tinha aquela gratidão de eu fazer aquela mesa bonita, aquela mesa posta, sabe? Aquela coisa arrumada e a gente ter aquele momento junto. E eu comecei a reparar que aquilo ali era, de certa forma, uma fartura, sabe? Uma fartura, tipo, caraca, eu não posso, eu não podia ter as coisas totalmente direita, mas eu vou fazer essa mesa aqui com o que eu tenho. E, gente, ficava uma mesa tão farta, tão cheia, que eu ficava, gente, da onde que surgiu isso tudo? Eu era muito grata, a gente era muito feliz, eu sempre abençoava. Senhor, eu agradeço pelas minhas compras, eu agradeço pelo meu freezer cheio, eu agradeço pelo meu armário cheio, eu agradeço porque eu estou comendo isso, sabe? Então, gente, foi assim, um momento de muitas experiências e eu posso dizer que ajudou muito. E aquilo ali ajudou a minha própria mente, tá? Essa é a grande verdade. Então, depois eu me senti um pouco muito melhor. Todos esses sentimentos eu não deixava mais entrar dentro de mim, tá? Eu comecei a ter energia para mim conseguir deixar minha casa arrumada, minha casa bonita, do jeito que dava, né? Tudo isso. E o clima foi melhorando. E o clima foi melhorando. E eu sempre falando coisas boas. Sempre, sabe, aquela coisa toda. E eu vou mostrar pra vocês aqui no caderno que eu já deixei aqui. Pra vocês verem que não é mentira minha, gente. Eu começava a escrever. Eu vou deixar aqui, depois que eu editar, o canal dessas duas abençoadas, né? Que abençoou muito a minha vida. Eu comecei, gente, 15/6/2025. Ó. Eu peguei esse livro aqui, esse caderno. E eu anotei assim, gente, eu comecei dessa maneira aqui. Eu não tinha, assim, experiência e jeito. Mas eu comecei, eu botei, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou famosa no bom estado na internet, né? Que eu comentei pra vocês que era a minha intenção e é. Eu sou uma empresária bem-sucedida que eu comecei, né, com R$ 90 que eu investi, comprei blusas de time e eu comecei a vender e as coisas foi melhorando também, que eu consegui ter um dinheirinho a mais.
Eu tenho muitas lojas, eu tenho várias casas em meu nome. Eu viajo por todos os países, eu sou plenamente linda. Eu tenho um ótimo e perfeito casamento. Eu tenho uma casa grande, moderna, com piscina. E eu fui falando, né, as coisas. E, gente, depois eu fui fazendo os mantras da qual eu aprendi com elas. É que a maioria, assim, é muito grande pra mim ler e mostrar pra vocês, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, vou falar aqui pra vocês as datas que, gente, eu não parava de fazer, eu não parava de estudar. Ó, esse aqui foi 15/6, né? Esse outro mantra maior aqui eu não botei dia, mas é 18/8. Eu fiz afirmações que eu fiz por 30 dias. Isso aqui, gente, foi muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou deixar eu vou deixar escrito pra vocês aqui qual foi esse mantra que eu fiz por 30 dias. 21/8, 29/8, 30/8, 5/9. Tinha dias que, assim, eu não conseguia escrever, mas eu ia tentando. Gente, é muita coisa. Eu escrevo, na verdade, muita coisa. Boto as datas. Mas essa época aqui, gente, eu era fascinada. Eu era fascinada. E eu vou te dizer, essa fascinação que eu tive foi o que me tirou, tá? Do fundo do poço que eu estava entrando. Que eu não estava totalmente, mas eu estava entrando. E, gente, muitas pessoas podem achar que isso aqui não é uma coisa de Deus, isso, aquilo, outro. Mas se você ler a Bíblia, Deus fala da fé. Deus fala das palavras. Deus fala das afirmações. E Deus, ele era o maior homem que falou sobre mantras. Mantras é nada menos, gente, do que uma oração, tá? Mas é uma oração no sentido, assim, de uma afirmação, no sentido da positividade, tá? Como eu posso explicar pra vocês, né? Vamos supor, eu tô com meu dedo machucado, quebrado, irreversível, e chega Jesus pra mim. Você crê, você, né, pode falar que você crê, que você confia, que você já tá curada, que seu dedo já voltou. É mais ou menos isso. E eu falar, Senhor, muito obrigada porque meu dedo está restaurado. Senhor, meu dedo está muito lindo. Sabe, um exemplo, gente. Eu não sou muito boa pra dar exemplo, mas é mais ou menos assim. E, gente, foi nessas afirmações que eu tive. Eu afirmo, na verdade, sobre a minha casa, sobre o meu relacionamento, sobre o meu emprego, sobre a minha beleza, sobre a minha saúde, sobre a minha loja, sobre meus clientes, sobre a minha família. Tudo isso, gente. Por mais, mas como eu vou afirmar uma coisa que eu não estou vendo? Como que eu vou falar uma coisa que eu não estou vendo, que não está acontecendo, que não está isso, aquilo, outro? É aí que entra a fé. É aí que entra a magia do espiritual. Aí que entra o sobrenatural, que não é você que vai fazer. É Deus, é o universo que vai agir a você, tá? O que acontece, gente? Você só tem que estar afirmando e criando o que você quer. E agora já vai entrar uma parte mais difícil do que eu posso explicar. Mas assim, eu quero a minha casa reformada. O que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que estar na gratidão por essa minha casa estar reformada. Eu tenho que estar agradecendo por uma coisa que eu não estou vendo. Eu tenho que estar agradecendo por uma coisa que ainda não aconteceu. Mas eu tenho fé, eu tenho convicção do que eu não vi ainda. Sabe? Da minha casa está toda reformada, da minha casa está toda mobiliada. Eu ainda vou. E tem pessoa que vai mais longe ainda, também eu vou. De eu falar assim, caraca, muito obrigada por essa minha TV de 100 polegadas da Samsung que faz isso, aquilo, outro. E eu já estar feliz. E eu, sabe, tá ali comemorando por aquilo ali. E você pode ter certeza. Pode demorar, pode ser um dia, 2 semanas, um mês, um ano, não interessa, gente. Continua
que vai chegar e vai vir. Você, às vezes, não vai lembrar, assim, todos os dias e todas as horas, porque, né, a gente tem a nossa vida, né? Mas você pode ter certeza, se você deixar ali escrito e você já falou, se você, tipo, já sentiu, não foi aquela coisa de ansiedade, de ficar na reclamação, de dizer, nossa, não tá acontecendo, não tá vindo. Se você não ficar assim, pode ter certeza que vai chegar ao seu favor. Alguma pessoa ou algum dinheiro inesperado vai chegar pra você comprar essa tua TV de 100 polegadas da Samsung, de sei lá o que. É sempre assim, do nada, é os mistérios que Deus faz na nossa vida, tá? E eu acho assim, gente, que acho que o primeiro passo pra isso também é você se sentir merecedor e merecedora, você ter amor próprio sobre a sua vida, né? Sobre quem você é, sobre a sua história. E eu também aprendi muito, gente, a me perdoar. Que eu era uma pessoa que eu me sentia culpa por muitas coisas que já aconteceu quando eu era mais nova, tá? Eu não gosto muito de falar isso, mas umas coisas que já aconteceram na minha vida, com os meus pais, com os outros tipos de pessoas, de amizades, assim, né? De coisas que eu já fiz, quando eu decidi, eu ficava me condenando, eu ficava me martirizando, me fazendo de coitada, de pobre, pobrezinha. E eu fui parando com isso, fui parando, porque não é um sentimento bom, não é uma coisa boa, sabe? E, gente, assim, é muitas coisas, né, que eu queria falar, queria poder conseguir explicar também. Já tem 36 minutos de vídeo, né? Mas, assim, gente, eu fui mudando essas coisas, eu fui começando a me amar, eu fui começar a me arrumar, sabe? Me olhar mais com amor, com mais carinho, falar, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou sábia, eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou uma empresária de sucesso, todas essas palavras, todas essas palavras. E eu comecei a querer buscar a roupa de uma pessoa que era uma próspera. Eu comecei a falar e caçar coisas de uma pessoa que é inteligente, que é sábia. Eu comecei a querer, sabe? Meu corpo começou a mudar. E, gente, eu fiquei assim, uma pessoa irreconhecível, que nem eu mesmo tava conseguindo me reconhecer, sabe? E teve um dia que eu fui mais a longe. Fui mais a longe. Eu fiz, gente, uma lista. Uma lista agradecendo por certas coisas, né? Eu não vou falar aqui, né, gente, porque é uma coisa eu e Deus, né? Eu e o meu mundo espiritual. E que acontece, gente, que aconteceu três coisas já aconteceram, tá? E vamos se dizer que não demorou nem 6 meses, porque não estamos nem no meio do ano para formar um ano da qual eu tive essa reviravolta na minha vida. E que acontece, a primeira, gente, foi eu, assim, do nada, um dia, eu querer ser mais saudável, eu querer me exercitar. Sabe, do nada, eu tinha botado nessa lista que eu queria ter um corpo o mais belo e natural possível. E não demorou muito tempo, eu comecei a ver meu corpo modificando e eu comecei a ter mais impulso para aquilo ali, para mim fazer meus treinos em casa e me alimentar melhor. E eu consegui perder 4 quilos, né? Que vocês veem do processo todo, né? Eu já mudei muito, 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 muito meu corpo. Já tá bastante transformado. Tem muitas coisas que ainda vai acontecer, né? Eu vou melhorar, mas eu já sou muito grata pelo que eu já consegui, né? Falando isso, eu já voltei pros meus treinos, tá bom, gente? E o que acontece também, gente, para finalizar, que eu vou terminar, que já vai dar quase 1 hora de vídeo. O meu segundo coisa foi a minha vida financeira. Eu consegui o meu trabalho, tá? Logo a seguida que eu comecei a fazer meus treinos, depois de uns meses, eu consegui meu trabalho, da qual eu queria muito, né? Um trabalho de fácil acesso para mim, né? Assim, próximo da minha casa de condução, um trabalho bom. E eu também tinha um pensamento negativo sobre um trabalho, porque na minha cabeça todos os trabalhos que eu ia arrumar seria igual ao primeiro trabalho que eu tive, tá? Que foi péssimo o trabalho que eu trabalhei. Meu primeiro trabalho de carteira assinada,
né? Até que meu segundo foi bom, mas o problema foi algumas pessoas, mas não tem nada pra reclamar da empresa. Mas, enfim, eu consegui um trabalho que, nossa senhora, que eu fiquei assim, gente, como assim? Eu fiquei, assim, absolutamente assim, nossa, que é isso, Senhor? Que honra o Senhor está me dando, né? A graça que Ele me deu. E foi no momento, né, de final de ano, né? Foi novembro. E eu não contei para ninguém, gente. Eu não contei para ninguém. Aliás, quase ninguém nem sabe, né? E, assim, não sabe, assim, como, onde é, essas coisas assim, né? Eu também tenho aprendido, que eu não aprendi totalmente, ó, fechar minha boca, né? Pra certo tipo de coisas. Assim, tem pessoas que sabem, né? Mas não dou detalhes, não dou resumo, nada. E, gente, a última coisa que é mais recente agora, né? Que foi que me inspirou pra me fazer o vídeo, né? Pra me falar, foi esse livro, O Segredo. Que quando eu comecei, gente, quando eu comecei com as minhas experiências, eu queria muito comprar esse livro, gente. Eu queria muito, mas sabe que é muito? Era muito. Porque ele dá um resumo, um manual todinho do que é fé. Ele dá um manual todinho do que é o mundo espiritual ele pode te fazer na sua vida. O poder das suas palavras, ele explica tudo, né? Só que os recursos na época, né, era limitado. Ele tá na faixa de 70 a 80 reais, porque ele é muito bem procurado, ele é muito famoso. Tem um filme dele, né, que é praticamente um resumo do livro, né, ou não sei se é o livro que é resumido no filme, ou o filme que é resumido aqui do livro, não sei explicar pra você, mas eu sei que era muito que eu queria. Eu botei que eu ia ter ele pra me ler. E nisso, o primeiro livro que eu queria também ter, mas eu queria mais ele, foi um dos livros do Napoleão Hill, que eu li 2 livros dele também, que fez uma explosão na minha mente, né? Eu li Mais Esperto do que o Diabo e Pense e Enriquece. E também li A Lei da Atração, só que eu não cheguei a terminar porque ele ficou em PDF. Nessa troca do meu telefone eu acabei perdendo. E também eu comprei também um manual da Clara Jean, que ela fez sobre mantras e afirmações. E, gente, eu só sei que essa semana, voltando do serviço, eu sempre tenho passado por um senhor que ele tem vendido vários tipos de coisas na rua e não tinha reparado, assim, muitas das coisas dele. Sempre dou boa tarde, bom dia, dependendo da hora que é ainda. E o que aconteceu? Gente, quando eu passei essa semana, foi essa semana mesmo. Quando eu passei, eu avistei de cara, gente, o livro. Falei assim, gente, não é possível que é ele. E eu falei assim, posso ver esse livro? Porque pra mim, eu também li também, gente, um outro ali, que eu esqueci o nome agora. Acho que é o Homem Mais Rico da Babilônia. Mas esse que eu comprei ali, ele é só um resumo. É assim, um comentário da pessoa, né? Tipo, ela pegou as melhores partes do livro e ela fez o comentário, entendeu? Então eu queria ver se esse aqui era a mesma coisa. Se era o comentário da pessoa, mas não, ele é original. Ele é literalmente original, da capa que tu vê que ele é dura. E, gente, o livro, ele tá novinho. É porque eu não vou tirar aqui, senão vai estar na marcação de onde que eu li. Tô lendo. Gente, ele tá novinho. Parece que ele saiu da loja. Esse aqui que eu marquei. Gente, parece que o livro saiu da loja e tava lá me esperando. E, gente, eu fiquei muito feliz. E eu lembrei na hora o que eu tinha escrito no papel. E que acontece? Não foi no mesmo dia que eu fiz essa lista, não foi na mesma semana, não foi no mesmo mês e não foi no mesmo ano. Mas chegou para mim. Eu queria, né? Eu pedi, eu confiei. E até tinha esquecido, assim, esqueci que eu te falo assim, que eu sabia que eu queria comprar, mas eu tava aguardando. Tipo, eu vou conseguir ter. Não sei como, mas eu vou conseguir ter. Entendeu? E
E eu tava querendo comprar um livro. E eu queria comprar o tal de O Subconsciente, tá? Depois, se você quiser começar a estudar sobre a lei da atração, essas coisas, você vai entender o que é o subconsciente. E eu ia comprar ele. E no mesmo dia que eu falei que ia comprar esse livro, apareceu o qual eu queria. E pelo um preço que vocês nem acreditam, gente. Paguei R$ 20 no livro do que eu queria. Eu não paguei nem a metade do que esse livro é. Então, gente, eu vejo assim muito Deus na minha vida, né? Eu vejo Deus na minha vida em todos os sentidos, até antes de todas essas coisas que eu tô contando pra vocês, mas agora mais ainda, né? Entendendo um outro lado da qual eu não tinha acesso, eu não tinha assim, como saber, né? Como eu contei pra vocês em questão da igreja, todas essas coisas. E pra mim é a mesma coisa, só que uma coisa muito mais poderosa, que eu digo assim, de você saber acessar, de você saber conhecer, tá? E nisso, gente, também eu perdi muitas amizades, eu perdi muita... eu digo assim, gente, porque eu mudei da água pro vinho. Então, todas as coisas não fazia mais sentido para a nova pessoa que eu me tornei, para a nova Kailane que eu me tornei, né? E eu tô em fase de processo, eu tô numa fase ainda de mudanças, né? Ainda sou um mix de emoção, de mudanças, né? E tudo bem, é natural isso, né? E hoje em dia eu gosto de compartilhar essas coisas, né? Eu nasci nas minhas redes sociais, não tenho tantas pessoas que interagem sobre isso, não tenho acesso, que não sabe, mas eu falo o que eu acho que eu tenho que falar, como eu tô falando pra vocês aqui agora, né? E, gente, é muito bom, tá? Eu acho que Deus, ele é o pai do ouro da prata, né? E é um sistema que cria a gente pra gente aceitar o pouco, pra gente achar normal a vida precária, de escassez, todas essas coisas da nossa vida. E depois que você acessa as coisas boas, tenho certeza que você não vai querer voltar atrás. Então, eu não quero voltar a ser aquela que eu fui ano passado. Eu não quero voltar tudo que eu tava tendo. Não quero e eu não vou nunca mais. Não vou, porque eu vou lutar com todas as minhas forças para me reconstruir novamente, se for necessário. Com todas as afirmações, todos os mantos, todas as orações, do que você achar preferir entender. Então, se você ficou até aqui, até o final, né? Se alguma coisa disso que eu tô falando pra você faz sentido pra você, busca também, tá? Busca também você entender um pouco melhor, você entender mais sobre a sua fé, você entender mais o seu poder, que a gente tem o nosso poder da gente mudar sim a nossa vida, a gente tem sim esse poder, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês, né, o nome do canal da Clara, do canal da Beth, tá? E eu também esqueci de falar pra vocês, eu também sempre faço o Ho'oponopono da Ruth Beth. Ela é maravilhosa, gente, maravilhosa. Vocês vão se encantar com as duas, tá bom? Eu tenho certeza. E vocês vão entender muito melhor do que eu tô falando pra vocês. E vocês vão entender o sentimento que hoje em dia eu sinto, a felicidade que eu sinto por detalhes de cada coisa mínimas, da qual eu não tinha isso, tá? E eu desejo pra você muitas bênçãos, muito amor, muita paz, muita alegria, tá? Muita prosperidade, tá bom, meus amores? E eu espero que vocês tenham me conhecido um pouquinho, né? Tenha conhecido um pouquinho da minha história e vocês fiquem sabendo com quem vocês estão lidando aqui, tá bom? Eu sou essa Pocalane aqui, essa é a minha realidade, essa é a minha pessoa. Tudo que eu tenho de novo aqui eu posto pra vocês, eu falo pra vocês, né? E eu espero que 2026... Eu espero não. Eu sei que 2026 já é o melhor ano da nossa vida. É o ano que a gente vai mais crescer aqui. Tá bom, meus amores? E vocês também vão crescer muito na vida de vocês. Na vida financeira, de carreira e tudo mais. Tá bom? Que Papai do Céu abençoe muito a vida de vocês. Deixe o seu comentário, deixe a sua curtida. Compartilha, tá bom? E até o próximo vídeo. Um beijo.